Olá, seja bem-vindo. Hoje nós iremos apresentar o nosso relato de experiência no segundo encontro de professores de computação na educação básica. Da teoria à prática, os especialistas respondem às suas maiores dúvidas. O nosso trabalho é intitulado de Estratégias de Ensino, Rotações por Estações, Brincando com Rimas, por meio de atividades plugadas e desplugadas. O público-alvo da nossa pesquisa são os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. Eu sou Diego Berti Bagestan, sou professor de computação da Rede Pública Municipal de Teutônia, Rio Grande do Sul, e estou doutorando em ensino de ciências exatas na Universidade do Vale do Taquari. Olá, professores. Eu sou a mestranda Fernanda Inês Renz, do Rio Grande do Sul. Atuo como professora da educação básica no município de Teutônia e mestranda em ensino na Universidade do Vale do Taquari, Rio Grande do Sul. Então, para contextualizar um pouquinho do nosso trabalho, esse relato de experiência, ele apresenta o trabalho que foi desenvolvido com estudantes do segundo ano do ensino fundamental, que culminou no desenvolvimento da consciência fonológica, com ênfase no reconhecimento e na produção de rimas por meio da estratégia de rotação por estações. A proposta, ela articulou atividades desplugadas e plugadas, combinando práticas lúdicas, colaborativas e o uso intencional das tecnologias digitais. As estratégias desplugadas, elas envolveram a leitura de textos rimados, jogos de linguagem, reconstrução de poemas e atividades de escrita e ilustração, favorecendo sempre essa integração entre os estudantes, a oralidade, a escuta e o trabalho em equipe. Já as estratégias plugadas, elas contemplaram o uso dos Chromebooks e jogos digitais educativos, possibilitando a aplicação de conhecimentos em um ambiente virtual, da mesma forma com esse feedback imediato e maior engajamento. A organização da aula promoveu a participação ativa de todos os estudantes, respeitou diferentes ritmos, estilos de aprendizagem e também favoreceu o protagonismo infantil, alinhando-se aos princípios das metodologias ativas e do ensino híbrido. O objetivo do nosso trabalho veio ao encontro de desenvolver a consciência fonológica por meio de reconhecimento e da produção de rimas em diferentes gêneros textuais, integrando habilidades da computação. Entre essas habilidades, cita-se a habilidade da computação 07 do ensino fundamental do terceiro ano, utilizar diferentes navegadores e ferramentas de busca para pesquisar e acessar informações, e também a habilidade do ensino fundamental 15, de computação 08, reconhecer e utilizar tecnologias computacionais para pesquisar e acessar informações, expressar-se crítica e criativamente e resolver problemas. Além dessa, também a pesquisa também se baseou na habilidade da BNCC geral, do ensino fundamental 2, língua portuguesa 18, reconhecer e produzir rimas em parlendas, quadrinhas, cantigas e poemas, que vem bem ao encontro da nossa pesquisa, que foi a utilização de tecnologias para acessar e expressar e resolver problemas. Essas tecnologias podem ser citado não somente recursos tecnológicos, como os computadores, mas também material escolar, como lápis, papéis, material escolar em si. Sobre a nossa metodologia, então, vale ressaltar que Silva descreve o ensino híbrido no modelo de rotação por estação como uma forma de organização da sala de aula em que diferentes espaços de aprendizagem, onde esses estudantes eles vão circular por esses espaços, essas atividades que são distintas, porém elas estão interrelacionadas, incluindo em pelo menos uma das estações o uso pedagógico das tecnologias digitais. Essa metodologia ela promove a participação ativa, a autonomia, a personalização do ensino, mostrando-se então coerente com os princípios das metodologias ativas ao colocar o estudante no centro desse processo de aprendizagem. A partir desse entendimento, então, no dia 17 de outubro de 2025, foi desenvolvida a proposta Brincando com Rimas, em uma escola da rede municipal do município de Teutônia, Rio Grande do Sul.
A atividade ela foi realizada com turma de segundo ano do ensino fundamental, com estudantes da faixa etária de 7 a 8 anos, utilizando a estratégia de rotação por estações na disciplina de língua portuguesa, articulada, então, ao componente curricular de computação. É importante mencionar que cada estação teve a duração aproximada de 20 minutos. Vale colocar, então, ainda, né, que os estudantes, eles mostraram-se extremamente entusiasmados, curiosos desde o início da própria proposta, e a partir disso, então, a gente vai contextualizar um pouquinho cada uma das estações. A primeira estação, intitulada Mesa de Leitura, os estudantes exploraram fichas de leitura com poemas, cantigas, quadrinhas rimadas. Aqui a proposta consistiu em realizar essa leitura individual ou em duplas, identificando palavras que rimavam e compartilhando essas descobertas com o grupo. A mediação docente aqui, ela propôs, né, passar nos grupos, né, sempre comentando com eles que som que se repete, o que essas palavras têm em comum, fazendo esses questionamentos, essas provocações. E a atividade ela foi conduzida como um exercício de reconhecimento desses padrões, habilidade que está relacionada tanto à consciência fonológica quanto ao pensamento computacional. E ao identificar essas rimas, os estudantes passaram a compreender essas regularidades sonoras como padrões que seguem uma determinada lógica auditiva. A segunda estação, intitulada Jogo de Rimar, os estudantes eles participavam do jogo Rima Com, onde cada participante retirava uma ficha de leitura, com uma palavra, e lançava esse desafio aos colegas que encontrassem outra palavra que rimava. Essas respostas elas eram registradas em canetões com fichas plastificadas, o que agradou muito a atenção, né, das crianças, também tornou essa atividade mais dinâmica, divertida. E a ação ela mobilizou esses processos de formulação, de teste, né, de hipóteses, além dessa busca sistemática dos padrões semelhantes. E ao tentar encontrar essas palavras compatíveis, os estudantes eles precisavam decompor mentalmente os sons e comparar essas terminações, exercitando essa análise estrutural da linguagem. Observou-se também que alguns grupos eles foram criando as suas estratégias próprias, como repetir essas palavras em voz alta para identificar esse som final e a partir dele propor alternativas, né, que mantivessem esse padrão de rima. Na terceira estação, poema incompleto, o foco esteve na leitura e na reconstrução do poema A Casa e Seu Dono, de Elias José. Aqui os estudantes eles precisaram completar as lacunas com palavras que rimavam, utilizando o sentido do texto para escolher as melhores opções. Essa atividade ela exigiu uma leitura atenta, interpretação, análise do contexto também, e ao testar essas palavras, essas crianças elas precisavam avaliar simultaneamente esse padrão sonoro, a adequação semântica, mobilizando o raciocínio lógico e a resolução de problemas. Aqui também a gente percebe que houve um grande engajamento entre os grupos que colaboravam ativamente para resolver o desafio. Na estação 4, Jogos Digitais de Rimas, que consistiu no encerramento do circuito, os estudantes, então, eles utilizaram os Chromebooks para acessar os jogos educativos na ferramenta WordWall, explorando diferentes atividades interativas de associação de rimas. Nessa etapa, o professor de informática, ele também auxiliou, né, potencializando o entusiasmo, o engajamento da turma, o que permitiu que os estudantes, eles aplicassem e testassem esse aprendizado que já era construído ao longo das aulas em um ambiente virtualizado. Nós podemos perceber que na estação 4, em especial, da qual eu tive a oportunidade de participação, mas com maior ênfase, foi possível perceber que como os estudantes já possuem o domínio da ferramenta, pelo fato de nós termos um componente curricular estabelecido no currículo da escola, os estudantes demonstraram domínio da ferramenta. Então, essa parte, a quarta estação, demonstrou que os estudantes tiveram domínio, tinham segurança, e também foi uma das partes em que eles mais se entusiasmaram. Importante dizer que os conhecimentos que eles adquiriram nas estações anteriores foram fundamentais para o desenvolvimento das atividades desenvolvidas e programadas para que eles pudessem trabalhar na estação 4. Esse foi um diferencial, o digital foi um diferencial nessa atividade, de modo com que houve
Então, uma familiaridade dos estudantes com os recursos digitais. Isso resultou em um feedback imediato para o professor, de modo com que o aprendizado construído nas estações anteriores fosse evidenciado na estação de número 4. Na avaliação, nós podemos avaliar que houve uma aprendizagem construída ao longo das experiências, com um reconhecimento por parte dos estudantes de produção de rimas. Houve também uma mobilização por meio das habilidades relacionadas ao tema, identificando padrões, formulação de hipóteses, resolução colaborativa de problemas, leituras e escritas, oralidade e escuta. Como as estações elas foram resolvidas por meio de grupos, então deu uma grande ênfase na questão de resolução de problemas de modo colaborativo. Aqui a gente pode desenvolver, a gente pode trabalhar com bastante ênfase no pensamento computacional, que é um dos pilares é a resolução de problemas. E essa resolução de problemas veio por meio de identificar sons semelhantes, separar palavras em sílabas e sons, organização sequencial de versos e, por fim, por meio de atividades colaborativas, a resolução dos problemas. Como desafios que a gente pode destacar aqui, a maior dificuldade foi em compreender o percurso do rodízio, principalmente na primeira rotação, onde os alunos tiveram uma dispersão, não sabiam, tiveram alguma dificuldade de qual é o caminho a ser seguido. Mas já na segunda rotação, esse problema foi resolvido já. Então, nesse ponto, houve uma maior mediação do professor. É importante destacar que a cada 20 minutos essa rotação ocorria. Os professores, eles controlavam o tempo por meio do celular, que tinha um despertador, e o registro de rimas também houve uma dificuldade em articular o sentido do texto com a escolha de palavras que rimassem. Essas dificuldades foram enaltecidas numa aula seguinte, de modo com que eles pudessem estudar com mais ênfase, o professor deu mais ênfase nisto, para que essas dificuldades não voltassem a ser repetidas. A colaboração entre os colegas foi de modo envolvido, significativo e pertinente para que essas atividades pudessem ter uma satisfação e que os alunos também tivessem uma evolução na participação da proposta. De fato, eles gostaram muito, foi uma metodologia diferenciada que envolveu toda a turma, e ao término dessas atividades, eles pediram para que os professores fizessem uma nova rodada com outro tema. É importante destacar que essa estratégia é em grande potencial para integrar a consciência fonológica e as habilidades da computação de forma significativa e contextualizada. Podemos também sugerir que essa dinâmica possa ser utilizada com outros componentes curriculares, com outros anos, com outros professores, de modo com que tenha um crescimento contextualizado e generalizado para que possam ir em busca de novos conhecimentos. Dentre as conclusões, então, a gente coloca que a estratégia de rotação por estação, desenvolvida justamente por meio dessas atividades plugadas, desplugadas, ela mostra-se muito potente para o desenvolvimento de diferentes habilidades, competências em sala de aula, podendo ser aplicada em diferentes áreas do conhecimento. O uso da metodologia por meio da plataforma WordOwl favoreceu a personalização do ensino, porque trouxe um acerto instantâneo. À medida em que os alunos iriam trabalhando com a plataforma, o resultado já aparecia na tela, acelerando a sua validação.
como eles têm domínio da ferramenta, houve uma associação ágil, um teste prático e consolidação do estudo que estava sendo realizado. E assim a gente considera que os estudantes adquiriram um ritmo e um estilo de aprendizagem distintos. Por mais que todos os estudantes tivessem que seguir o mesmo caminho de aprendizado, cada um teve a sua velocidade, o seu modo de aprendizado, a sua maneira de aprender. E assim conseguiu, na sua evolução, no seu tempo, um aprendizado constante por meio das ferramentas propostas pelos professores. Também podemos citar, para finalizar, que as crianças, utilizando as ferramentas digitais, não apenas jogam, mas também, naquele momento, analisam os sons, formulam hipóteses sonoras, constroem conhecimento de forma lúdica, autônoma e colaborativa. Essas são as nossas referências que utilizamos no nosso estudo. Espero que vocês tenham gostado da nossa atividade. Nós ficamos à disposição para eventuais dúvidas. Aqui estão os nossos e-mails. Vocês ficam convidados a utilizar a nossa metodologia para adaptar a alguma atividade de sua criação e colaboração. Muito obrigado pela sua atenção.